Olá pessoal, tudo bom? Então, eu sou o professor Renato Minaí e bem-vindo aqui ao meu canal. E vamos a mais uma aula de refrigeração, né? Mais uma aula de refrigeração com o professor Renato Minaí. E hoje eu vim falar uma coisa muito interessante. O pessoal já viu isso aí, ficou meio confuso. Não fica confuso não, olha só. O pessoal tem me pedido para eu fazer uma aula com a programação do TC900 da Full Gauss. Bacana, é legal. Mas eu fiz uma gravação e eu vi que ficou meio confuso. Porque apertar aqueles botãozinhos e explicar cada parâmetro e a pessoa fica vendo. Eu assisti o vídeo e eu achei confuso. E eu que estou ensinando. Então eu pensei, vou fazer um vídeo com uma tela do Sidrate, que é essa daqui. Eu estou no parâmetro do TC900 E-Log, porque o E-Log, porque ele é conectado no Sidrate, então ele é o E-Log. Mas se não fosse, seria o TC900 E-Power, tá? Que não tem a conexão serial, quer dizer, ele não tem uma interface. Esse tem. Então aqui eu vou voltar para vocês verem como é que é, ó. Voltei, tá? Isso aqui é a tela principal do Sidrate, uma versão 4.13, é uma versão antiga, mas é excelente. Então a gente tem a temperatura ambiente e a temperatura do evaporador. Quando que no controlador a gente só tem a temperatura ambiente. E essas três luzinhas aqui, ó, refrigeração, ventilação e degelo. Só isso que a gente tem. Mais nada. Então você tem que ficar apertando o botão para todo lado para poder chegar na programação. Enquanto que aqui não. Aqui a gente pode explicar com mais vontade. Então o que acontece? Eu vou explicar por aqui a programação. Aí depois a gente vai e de repente faz aí, se o pessoal não ficar satisfeito, a gente faz a programação direto no controlador. Ah, professor, mas eu não tenho Sidrate, eu não tenho computador, eu não tenho isso, aquilo. Mas não é para você ter mesmo. Aqui é só para eu explicar a programação para você entender a programação. Quando você for mexer no controlador, você já sabe que a F1 é para uma coisa, F2 é para outra, não sei o que e tal coisa. Aí eu explico, vamos supor, que eu explico como é que se faz para entrar nos parâmetros. Eu faço um videozinho, eu tenho alguma coisa, faço um vídeo, você vai entrar no parâmetro, você vai apertar aqui, vai apertar ali, vai entrar no parâmetro. Aí você já sabe para que serve o parâmetro. Isso que é importante. Não adianta você entrar no parâmetro e não saber para que serve o parâmetro. Eu vou ensinar para que serve o parâmetro. Vamos lá então? Bom, aqui é a área de parâmetro do controlador. Então tá aqui, ó. Primeiro parâmetro, F00. Nesse caso aqui do TC900 E-Log 2, ele é assim. O TC900 E-Power não tem essa função aqui. É outra. Mas não tem problema, depois um dia a gente faz a diferença. Vou explicar por aqui, ó. Modo de funcionamento do controlador. Por que isso? Ou 1 ou 0? Vamos ver aqui o que significa. Aqui tem esse sinal de interrogação. Então, se você tiver dúvida, você pode entrar na internet e baixar o programa, né, esse programa Sidrate, e fazer isso que eu estou fazendo. Olhar cada controlador, e eles têm aqui uma quantidade de controlador que você pode olhar. Mas também você pode baixar o manual do controlador e ler, né, parâmetro por parâmetro. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Configura-se o controlador, funcionará no modo simples, 30 funções, ou no modo avançado, 66 funções. Quer dizer o seguinte, se você colocar 0, ele vai ficar modo simples, 30 funções. Se você colocar 1, ele vai para o modo avançado e vai fazer as 66, ó, tá vendo? Aqui ele está em 1, ó, está em 0, ó, 0. Então ele só vai até 31, set point normal. Se ele tiver 66, vou botar aqui para vocês verem como é que é, ó. Vou mudar aqui, ó. Vou mudar, ó. Aperta aqui, põe 1 e envio. Mudou. Vamos correr aqui, ó. 66 funções. Ó, inclusive vai até 72. Tá? Muito mais coisa aqui. Então o que acontece? Se você mudar aqui, ó, vamos mudar. Mudar aqui, ó. 0. Envia. Mudou.
para 0. Então aqui, ó, só até 30. Tá vendo? Então esse F00 é para escolher qual programação. E no TC900 ePower, o versão 7, já tem isso. Você escolhe se vai habilitar todas as funções ou se vai usar só as 30. E as 30 são as primeiras, as mais fáceis. Não tem problema nenhum. Você pode colocar ela na boa. Tá? Na boa, não tem problema nenhum. Então o que acontece? Outra coisa que eu queria falar. Vamos parar um pouquinho? Só um pouquinho aqui do Full Gauge para falar o seguinte. Dentro dessas aulas, desse vídeo aqui, vai aparecer... eu vou falar sobre alguns alunos meus. Tá? Alunos do curso. Então vai aparecer aqui uma propaganda de um aluno. Vou falar de um aluno. No outro vídeo eu falar de outro aluno. Talvez nesse vídeo fale de 2 ou 3 alunos. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então de repente não se assuste. Você está vendo aqui a programação do controlador. De repente entra aqui eu falando de um aluno meu. Aluno que já fez o curso, que já está trabalhando, que já está ganhando dinheiro, tá? Vivendo a vida de técnico de refrigeração comercial. Ele era técnico. Todos os técnicos, todos os alunos que vieram, a maioria era técnico de refrigeração doméstica. E aí compraram o curso de refrigeração comercial, começaram a estudar e hoje em dia estão trabalhando com refrigeração comercial e estão felizes, tá? Vamos continuar. Então aqui a gente tem o F01. Nesse caso aqui, o F01, aí já o Full Gauge 900, o TC900 ePower não tem essa programação. Esse tem. Por quê? Essa programação aqui é uma programação de degelo. Então você pode escolher que ele faça o degelo pela programação normal, que é quando contar o tempo de refrigeração, que é o F8, ó, tempo de refrigeração, intervalo 8 degelo. Quando contar o tempo que está aqui, ele para fazer um degelo. Faz o degelo, acabou o tempo, ele volta e continua a gelar. Mas ele pode voltar também para temperatura e eu vou explicar. E a outra situação é a situação 2. Aliás, 0, 1 e 2. Então a situação 0, ele faz... Vamos ler aqui. Ó, configura-se o... Não, desculpa. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Esta função permite que se habilite a agenda de degelo por horários. 0. Os degelos acontecem normalmente após o término do estágio de refrigeração ou por temperatura conforme configurado em F45. Beleza. Aí tem o 1 e tem o 2. Aí os degelos vão ser distribuídos por horário programado. Você vai ter que ter uma programação. E tem o 2. Os degelos acontecem em horário programado, distribuídos linearmente de acordo com a agenda semanal configurada através da função F25 e F31. Então são outras coisas, são outros tipos de degelo, não é o degelo normal. Tá? Então aqui é uma função que não tem no TC900 ePower, porque ele não tem conexão serial, quer dizer, ele não tem uma conexão com o computador, ele não tem uma interface. Então ele não tem essa programação aqui, porque essa programação é específica para o TC900 eLog. E você pode fazer essa programação também diretamente no controlador, tá? Mas é muito mais fácil fazer por aqui. Porque aí você abre a tabela e você vê a programação semanal, mensal, enfim. Agora vamos lá. Agora o que existe de verdade no controlador TC900 ePower, tá? TC900, vamos falar assim? Agora sim, F02. Bom, outra coisa, pode ser que no controlador que você esteja mexendo, o TC900, essa função F02 não seja a função de diferencial de controle esterese. Não tem problema. Pode ser no F01, pode ser no F02, pode ser no não tem problema. Mas o diferencial de controle esterese, normal, ele é igual para todos. A função é igual. Não importa qual parâmetro, em qual função ele esteja. Não tem problema. O que ele faz é uma coisa só em todos eles. O que é o diferencial de controle esterese? Vamos entender? Vamos entender. Vamos aqui. A gente vai aqui para a interrogação. Ó, é a diferença de temperatura esterese entre ligar e desligar a saída de controle de refrigeração no modo normal e fast freezing. Ué, professor, eu não entendi. Eu vou explicar. Vamos supor, você programou para desligar em 0? Programei. Ele vai desligar em 0, certo? Beleza, e vai ficar parado. Para o compressor, para de funcionar e o ventilador do evaporador continua rodando, tá? Porque continua trocando o calor dentro da câmara. E aí ele vai ligar em quanto? Não sei quanto que ele vai ligar. Pois é, esse é o controle esterese. É a diferença
que ele vai ligar de volta. O valor que você colocar aqui, ó, valor, ó, ele vai ligar. Por exemplo, se você colocou 0 para desligar, isso é no set point, você vai colocar lá no set point, e a gente vai passar pelo set point. Você colocou lá no set point, para desligar em 0. Aí vai passar 2 graus, vai chegar em 2. Ele vai ligar. Esse é o diferencial de controle, quer dizer, aonde desliga e a temperatura que liga. O que você colocar aqui no valor é o que ele vai fazer. Botou 0, ele colocou 5 aqui, ele vai ligar em 5. Vamos supor que você colocou menos 5 para desligar em menos 5. Ele vai ligar em quanto? Em 0, porque menos 5 mais 5, 0, né? Pessoal, uma coisa nova. Eu queria falar com vocês sobre meus alunos. E nada melhor do que mostrar os meus alunos. Esse aqui é o Thiago Amâncio. Ele é de Capitólio, Minas Gerais. Ele entrou no curso comigo em 2017. E de lá para cá só tem tendo sucesso. Ele fez o curso de aviação comercial, tem a loja dele de máquina de lavar e geladeira, colocou a refrigeração comercial e hoje ele já montou mais de 20 câmaras frigoríficas e atendeu diversos serviços de refrigeração comercial com êxito. É um excelente profissional, muito bom. Por isso eu queria falar para vocês, se vocês precisarem de um profissional de refrigeração comercial nessa região, Capitólio e cidades vizinhas, pode chamar o Thiago. Ele atende com o maior prazer e ele é um cara que tem muita ferramenta. Ele é um profissional completo, ele tem de tudo para atender e para resolver. Ele vai no seu estabelecimento para resolver o seu problema. Aquele problema que ninguém consegue resolver, o Thiago resolve. Resolve porque ele fez um curso, ele se dedicou e hoje ele trabalha e trabalha muito bem. Ele é um excelente profissional, camarada honesto, de palavra. E olha, não é porque eu estou falando não, porque eu sou professor dele, mas realmente é um excelente profissional. E eles aqui, controle estresse normal, porque a gente tem uma temperatura normal e tem uma temperatura de fast freezing, nesse caso aqui desse controlador. Então vamos continuar? Tá bom. Aí aqui a gente tem, ó, mínimo set point permitido ao usuário final. Mínimo set point permitido ao usuário? Sim, que é o seguinte, aqui é o mínimo, vamos supor, a minha câmera, eu vou colocar ela para 0. Então eu vou aqui no mínimo e ponho 0. Por quê? Porque assim, o controlador fica liberado lá. Se alguém ficar apertando, ele mexe na temperatura. Então, para ninguém passar do 0 para baixo, eu ponho o meu limite 0. Então, mínimo set point permitido ao usuário final, aquele cara que vai apertar o botão, é 0. Aí ele aperta a setinha, ele chega em 0 e volta para o máximo. Está aqui, ó, máximo set point permitido ao usuário final. O que é o máximo? Eu não botei o mínimo como mínimo, aliás, desculpem. Eu não botei o 0 como mínimo, então digamos que eu coloco o 5 como máximo. Então quando o cara apertar para mudar, só vai ficar do 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5. Ele está preso num batente, ele não sai dali, ninguém mexe além disso. Para não descaracterizar a tua câmera. Se alguém for mexer, aí o cara tá, aí ele aperta set point. Aperta 7 point. Aí aparece um valor, 0. Aí ele aperta a setinha, aí vai 5, 4, 3. Ai meu Deus, mudou. Aí 2, 1, 0. Ih, voltou pro 0. Ai, fica assim, ele aperta. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ele, não passa de 0. Então deixa em 0 mesmo. Entendeu? E se ele deixar em 5 também, você sabe que não vai ter problema. Então para isso serve isso. Então o mínimo set point, porque set point é o valor que você registra no controlador para ela parar. A temperatura já ficou boa, é o set point, é o ponto de parada. É ali. Você registrou no set point o valor, o controlador vai parar. E vai contar os graus que você colocou de diferencial esterese para ligar. Então se você colocou set point 0, ele vai parar em 0. E vai contar o diferencial. Você colocou 5, ele vai contar 1, 2, 3, 4. Quando chegar em 5 graus, a câmara, ele vai ligar o controlador e vai ligar o motor, né? Então é para isso que serve o máximo, o mínimo e o máximo como batente, né? Aqui, ó, mínimo e máximo, batente, só isso. Você cria um limite para as pessoas não passar. Bom, eu acho que isso aí está bem entendido. Vamos aqui ao retardo da isenção.
O retardo na partida é o seguinte, vamos supor, acabou a luz, beleza? Vamos dizer que esse controlador liga direto o motor, um expositor, um balcão, uma iogurteira, uma chopeira, alguma coisa assim que liga direto, que não precisa de solenoide, porque se o equipamento tiver recolhimento, aí não vai funcionar. Porque que acontece? Ele vai desligar a solenoide, acabou a luz, tudo parou. Quando volta a luz, o controlador não liga. Mas acontece que a solenoide não recolheu o gás. Então o compressor, o pressostato de baixa, está com pressão. Vai ligar o compressor e o compressor vai funcionar. Se você tem um retardo na partida, o solenoide não vai abrir. Não abrindo, o compressor vai recolher e vai desligar. Entendeu? Se a luz continuar, o motor vai parar. E aí depois o motor vai funcionar, vai abrir o sinal, vai ligar a solenoide, aí o motor vai funcionar. Então, para quando tem solenoide, que o sistema é recolhimento, e a gente chama de pump down, esse retardo na partida não funciona. Não, quer dizer, funciona, mas não serve. Ele serve para quando o controlador liga direto o compressor. Ou liga direto, né, no caso, a contactora. Aí acabou a luz, ele vai servir como um timer, né? Acabou a luz, voltou a luz, ele não liga. E aqui, no valor, você determina quantos você vai colocar. E em minutos, ó. 0 a 30. Então você colocar 1 é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, vai até 30. O que você colocar aqui, ele vai fazer. Acabou a luz, voltou, ele só vai ligar depois que passar o minuto. Se alguém desligar o disjuntor sem querer, ele só vai ligar depois que passar o tempo. Então, para isso que serve retardo na partida energização, tá bom? Bom, vamos aqui. Alarme de temperatura no ambiente baixa. Ou seja, temperatura baixa, isso é um alarme. S1 é o sensor 1, é o sensor de temperatura ambiente. Então, se a temperatura for mais baixa do que você colocou aqui, vamos supor, você colocou lá, não foi 0 para desligar? Foi 0. Então, o que acontece? Se você colocar aqui menos 1, ele vai ver que lá é 0, no set point é 0, e aqui menos 1. O que ele vai fazer? Ele vai soar um alarme, ele vai mostrar um alarme, no controlador. E assim, deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. No controlador tem um setor de alarme, mas não é que nem aqui. Aqui vai mostrar o alarme. Qual alarme que foi? Aqui, no lado esquerdo, no Sidrate. Lá no controlador ele tem 3 luzinhas acima aqui. Lembra como é que é? Tem a temperatura e tem assim, refri, fan, defrost. E aqui no cantinho, aqui embaixo, assim, no controlador, tem uma luzinha. Essa luzinha vai ficar piscando. Ou vai aparecer aqui no painel o alarme, o valor do alarme, são letras. Aí você tem que ver lá no manual do controlador qual é a letra que representa a temperatura baixa nos parâmetros. Nos parâmetros aqui. Então, o alarme de temperatura baixa, se fosse em português, seria ATA. Seria ATAB. Vamos supor, alarme de temperatura baixa, ambiente baixo. Seria ATAB. Só que o controlador não está em português, os alarmes. Os alarmes estão em inglês. Então, vai ser letras de siglas que a temperatura está baixa. Aí vai aparecer umas letras no controlador informando que a temperatura está baixa. E no manual do controlador tem uma página só dos alarmes. Aí você viu que está aparecendo uma letra no controlador, você olha na página de alarme, você vai ver, é de alarme de temperatura baixa. Por quê? Você configurou aqui uma temperatura abaixo do set point e ele vai te dar o alarme. Pô, mas por que isso? Não, porque eu não quero minha câmera abaixo de 0. Então, se está mostrando um alarme, aconteceu alguma coisa. De repente a solenoide não está funcionando, de repente a máquina não está parando, está passando. Eu não quero que passe. Então eu ponho um alarme. E aqui é a mesma coisa. Alarme de temperatura alta. Eu não quero que essa câmera passe. Eu não quero que a câmera passe da temperatura alta. Vamos supor, 5 graus. Você colocou 5 graus. Se você colocou 5 graus no diferencial aqui, ó, você não colocou 5 graus, ela desliga em 0 e volta em 5. E aí ela tem que ficar entre 0 e 5. Aí você colocou 6 graus aqui, uma hipótese. Quando ela chegar em 6 graus, ela vai soar o alarme de temperatura alta novamente. Ela vai entender, até 5 ela vai aceitar. Até 5 o controlador aceita, porque diferencial é 5. Então aceita. Mas passando de 5, ele já vai anunciar que está alta, porque não é para ser mais que 5. Então isso é um batente. É o alarme do batente. Entendeu? Beleza. Agora a gente tem aqui, ó, tempo em refrigeração, intervalo entre gelo.
O F08, gente, é o mais famoso parâmetro, a mais famosa função que tem assim nesses controladores completos, tipo TC900, TC900RI, TC900RI Power, TC900E Power ou TC900E Log. Ele é o mais, assim, mais popular, porque ele é o tempo de refrigeração. É o intervalo entre degelos. Tem esse tempo, tem o degelo e aí volta a funcionar. Então aqui você vai colocar no controlador o tempo que você quer que ele trabalhe. Mas isso assim, não é da sua vontade, não. Isso aqui não é você que decide, não. Não é. Aqui é o seguinte, você vai acompanhar o evaporador dentro da câmara. A hora que o evaporador começar a criar muito gelo ali entre uma aleta e outra, sabe que a aleta é aquelas chapinhas, né, de alumínio que fica assim, as aletas. Então o evaporador normalmente é tipo assim, 6 aletas por polegada. 6 aletas por 2,5 cm, para você entender. Cada 2,5 cm tem 6 aletas. Então elas são pertinho uma da outra, bem pertinho. Então quando o gelo começar a formar e numa aleta e na outra e começar a fechar a passagem do ar, já não está gelando mais, porque não pode fechar. O ar tem que ficar passando por dentro da aleta, porque o ventilador puxa o ar entra atrás do evaporador e sai na frente. E vai para espalhar-se dentro da câmara. Se aquilo ali fecha, para de gelar. É igual a tua geladeira. Fica com gelo grosso no congelador, não gela mais. Então o que acontece? Você tem que fazer o quê? Você tem que acompanhar ali. Quando começar a querer crescer ali, que vai querer tampar, está na hora de um degelo. Quanto tempo passou? Você vai ver no relógio. Por quê? Quando você começou a gelar, estava limpinho. O congelador estava limpinho, né? O evaporador, né? As aletas estavam limpinhas. Não tinha nada. Só aquela nuvenzinha longe de gelo. E agora está formando gelo. Então quanto tempo levou? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Então, é isso que você vai colocar aqui no tempo em refrigeração. É aqui que você vai colocar tempo de refrigeração, intervalo de gelo. Você vai colocar o tempo que levou para começar a querer fechar ali de gelo. É esse tempo que você vai colocar. Tá bom? Bom, pessoal, a gente vai continuar no outro vídeo, né? No outro vídeo a gente vai continuar com essa mesma tela e com a continuação da explicação, F13, F2, F14, F15 e vamos até o 66. Aguardem e confiram. Até lá.